Olá, aluno! Seja muito bem-vindo aqui na nossa aula de Planejamento Estratégico. Me apresentando, eu sou a professora Natália Voitas. Estarei aqui hoje para que nós possamos aprofundar os nossos conhecimentos no planejamento estratégico. Daí você pode se perguntar, professora, eu como engenheira de produção, para que eu vou utilizar o planejamento estratégico? Fica tranquilo que na aula de hoje a professora vai te explicar certinho, mas tenha certeza, você vai utilizar e muito, ok? Então aqui hoje a professora traz um roteiro da nossa aula, olha só. Nós estamos na nossa primeira unidade de ensino. Olha que interessante, aluno, as competências dessa unidade será compreender os conceitos fundamentais. Olha o que a gente vai aprender. Como criar valor para uma empresa, vantagem competitiva aí para uma indústria que você atua, e nós vamos aprender a realizar o planejamento estratégico através das etapas do processo que competem aí a ele. Então, olha só, a estratégia empresarial, além da sua carreira, ela está presente no seu dia a dia, isso é fato, e nós vamos aí entender os conceitos do que é um objetivo, do que é uma estratégia, uma vantagem competitiva, perspectivas, crescimento e níveis estratégicos e também as etapas do nosso planejamento estratégico. E é nesse momento que nós vamos trabalhar o que é uma missão, uma visão e os valores da organização. Nossa, profa, são muitos conceitos, mas fique tranquilo que a professora vai explicar cada um deles para você entender da melhor maneira possível, ok? Palavras-chave do dia, olha só. Estratégia, planejamento, objetivo, vantagem competitiva, missão, visão, valores e diretrizes. Essa é a nossa primeira teleaula. Vamos conversar então sobre a estratégia empresarial. Aluno, seja bem-vindo aqui à nossa primeira teleaula. Então é nesse momento que a professora contextualiza para você. A gente pode pensar da seguinte maneira: qual é o papel do planejamento na sua vida? Você pensa aí que o planejamento estratégico você só vai utilizar para a tua empresa, para a tua vida profissional, para a indústria que você atua? Não, jamais. Você pode utilizar isso no seu dia a dia, na sua vida pessoal. Mas, profa, como assim esse planejamento estratégico vai me ajudar? Da seguinte maneira: nós precisamos ter objetivos, não é? Nós temos aspirações, sonhos, tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal, não é mesmo? E são esses objetivos que as estratégias vão nos ajudar a alcançar. Pensa assim, o objetivo é a nossa finalidade, a estratégia é o meio pelo qual nós vamos alcançá-lo. E aí, você tem sonhos? Você tem objetivos? O que você quer conquistar? Terminar seu curso? Um carro novo? Uma viagem? Comprar o seu primeiro apartamento? Sua primeira casa? São seus objetivos. Trace estratégias de acordo com a realidade, de acordo com o momento que você está vivenciando. Eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar aquilo que você deseja, alcançar os seus objetivos. Então é para isso aí que o nosso planejamento estratégico, ele existe, que ele é utilizado. Ou seja, tem bastante importância, não é mesmo? Retomando, temos aqui. O que é estratégia? A profa vai conversar bastante com você sobre os conceitos e a evolução da estratégia. Nós vamos aqui trabalhar todos esses pontos na nossa aula de hoje, assim como também os conceitos iniciais de estratégia e os níveis de estratégia dentro de uma organização, assim como todo o processo aí que engloba o nosso planejamento estratégico. Então, olha só, aluno, hoje nós vamos resolver uma série de situações que envolvem uma estratégia empresarial no setor de autosserviços. Quando fala autosserviços, lembra de mercado, supermercados, hipermercados, e a gente vai conversar sobre a evolução do conceito de estratégia nesse contexto, os níveis de estratégia na organização. Vamos conversar sobre o processo do planejamento estratégico e as diretrizes estratégicas muito importantes para qualquer empresa. Nós vamos aqui trabalhar a missão, a visão e os valores, todos esses conceitos trabalhados dentro aqui do nosso conteúdo. E, professora, eu quero aprender sobre a evolução da estratégia. A evolução desse conceito eu quero conhecer, só se for agora. Olha só, evolução do conceito de estratégia, as principais escolas e pensadores de estratégia. Ai, professor, eu tenho que saber isso para saber estratégia? Com certeza. Então, é nesse momento que nós vamos conhecer o que é estratégia e como ela evoluiu.
Estratégia, ela vem do grego, não é mesmo? Você já ouviu isso em algum lugar? Estratégia vem do grego. E nós utilizamos aí este termo desde o tempo ali dos exércitos da guerra, desde dos grandes exércitos antigos, que eles começaram a ser o quê? Estrategistas. Antes a estratégia era utilizada no quesito militar. Depois da segunda revolução industrial, ela passou a ser utilizada nas grandes indústrias, não é mesmo? Nas quais começaram aí a produzir em massa, a ter ali mais força de produção. Não era só uma manufatura, agora nós temos uma indústria e a estratégia passou a ser alocada para as indústrias. Prof, mas o que a estratégia faz dentro de uma indústria? Ela cria vantagem competitiva e cria valor. Isso são diferenciais antes e hoje, são diferenciais para a tua organização. Olha só. Temos aqui, segundo o autor nos coloca, a evolução do conceito de estratégia. Então, vamos lá para aprender mais? Primeiro, prof, o que é mesmo estratégia? Olha só, basicamente é a forma como pretendemos atingir os nossos objetivos. Olha que interessante, nós temos aqui que os objetivos são a finalidade, o fim que nós queremos ali alcançar dentro desse contexto. Enquanto a estratégia em si, ela é o meio para que nós possamos alcançar esse fim, que é o quê? O nosso objetivo aí nesse contexto. Então é importante saber, aluno, que hoje a estratégia nas organizações, ela foca em como os recursos dessa organização vão ser ali alocados, vão ser utilizados da melhor maneira possível, para quê? Para que ela possa alcançar os seus objetivos. Ou seja, prof, então a estratégia ela pode ali melhorar a alocação dos recursos, os processos dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, com certeza. E é dessa maneira que ela pode alcançar os objetivos. Prof, como que eu fico sabendo aí quais são os objetivos? Mais para frente aí, nós vamos conversar bastante sobre esse ponto. Por quê? Porque ele depende de diretrizes estratégicas, de missão, de visão e de valores. Definindo aí essas diretrizes, nós conseguimos ter bons objetivos. E para alcançar os objetivos, prof, você está me dizendo que eu preciso da estratégia? Exatamente. Então, nós temos objetivos, finalidades. Qual é o meu meio para alcançar isso? A minha estratégia, ok? Então, aqui nós temos a estratégia como um conceito. Retomando, olha só que interessante. No contexto organizacional, a definição de estratégia ela vai estar ali associada aos recursos que vão ser alocados da melhor maneira aí para a gente atingir os objetivos. Então, ela é tida como uma forma de moldar aí as forças do mercado para influenciar no ambiente competitivo e no ambiente econômico da organização. Essa relação ela é direta entre o objetivo e a estratégia. Eles dependem um do outro. É através de um que você vai alcançar o outro dentro deste contexto. Então, é muito importante aí você ter essa sinergia entre ambos. Prof, me dá um exemplo melhor para eu compreender. Futebol? Vamos lá tentar no futebol? Vamos pensar assim, professor, eu estou jogando num time. Eu quero que o meu time ganhe. O meu objetivo é ganhar. Ótimo, já temos um objetivo aqui, não é mesmo? Ganhar esse jogo, esse campeonato. O que eu preciso fazer para ganhar? São suas estratégias ali colocadas em práticas que vão fazer com que você alcance seu objetivo. Prof, então meu objetivo é ganhar. Para o meu time ganhar, eu preciso treinar mais, fazer ali um treinamento com disciplina. Eu preciso que os jogadores se alimentem bem, que estejam descansados. Então, uma série ali de estratégias para que nós possamos obter aí a vitória. Então, é importante você lembrar aí desse exemplo. Meu time ganha, tem que fazer o quê? Treinar. Opa, treinar é minha estratégia. Ganhar é o meu objetivo, ok? Então, lembra aí desse exemplo quando você vê lá objetivo e estratégia, ok? Retomando. Prof, me explica aí então a evolução desse conceito de estratégia que eu estou gostando, estou vendo aí que vai ser muito útil para mim aqui na indústria, aqui na minha vida, na organização. Então, vamos lá. Aqui nós temos a perspectiva estratégica e o modelo, ele avança aqui neste quadrante dessa maneira. Então, iniciando aqui, pela nossa economia industrial, ela pode trabalhar o modelo das 5 forças, inclusive as 5 forças de Porter, não é mesmo? Aqui ela vai criar valor com um posicionamento único, frente ali às forças do mercado, uma concorrência, ou seja, você vai conseguir compreender melhor o que está acontecendo no mercado, na indústria. Depois temos aqui a perspectiva estratégica baseada em recursos. Ela pode utilizar o VBR, que é o modelo de visão baseada em recursos. Profa, como que funciona aí?
Ele começou a trabalhar aqui que a criação de valor, ela dependia de competências essenciais internas da empresa, os recursos internos, as pessoas e as capacidades. Depois disso, eles viram que eram bom e foram aqui para o capital humano intelectual. Profa, então é o modelo do capital humano intelectual ali evoluindo na estratégia dentro das indústrias, dentro das empresas? Olha aqui que nós chegamos. Ele vai trabalhar, criar valor ali através das pessoas, do conhecimento das pessoas. Então, o importante aqui, através dessa evolução de conceito, é criar vantagem competitiva. Profa, como que eu crio vantagem competitiva dentro de uma organização? Fazendo algo melhor que o teu concorrente. Olha aqui tua vantagem, olha aqui teu concorrente. Você sai na frente e você acaba criando valor, que é algo agradável aos olhos do seu cliente, porque ele viu que aquilo tem um porquê para ele, criou valor para ele, diferente ali do produto ofertado pelo seu concorrente. Então é importante obter vantagem competitiva e criar valor, fazer algo melhor da maneira mais adequada, mais eficiente do que o concorrente. Então, aqui nós vimos a evolução da estratégia no contexto organizacional industrial. Pensando assim, professora, sobre a estratégia, sobre os conceitos de estratégia, evolução da estratégia, será que a gente consegue aí aplicar essa teoria num contexto prático? Só se for agora. Olha só, temos aqui o primeiro desafio dentro desse contexto aqui, nesse momento que a profa traz para você. Olha só, o primeiro desafio que nós temos, aluno, é: qual será a estratégia adotada pelas grandes redes de atuação nacional no setor de autosserviços para atingir o seu objetivo e aumentar a sua lucratividade? Professora, o que esse setor de autosserviços quer dizer? Quando você diz autosserviços, o que remete a isso? Vamos pensar assim, autosserviços, supermercados, hipermercados, não é mesmo? Quando você se auto-atende, você mesmo vai, pega aquilo que você tem interesse, põe ali no seu carrinho, põe ali na sua cestinha, paga, vai para casa. Então, quando fala autosserviço, lembra aí que você se atende, lembra? No supermercado, ok? Então, vamos lá, temos um grande desafio aqui. Como que as grandes redes, né, de supermercados, elas podem ali atingir o seu objetivo e aumentando a lucratividade, né? O objetivo dela aqui é aumentar a lucratividade. Então, esse objetivo é uma finalidade, não é mesmo? E o segundo desafio é a perspectiva com base em recursos. Será que ela, alocando melhor os seus recursos, consegue diminuir custos e lucrar mais? Professor, é isso que você está me dizendo? Vamos resolver aqui em conjunto essa atividade para chegarmos numa boa resolução. E nós vamos abordar a capacidade interna das grandes redes, que vão conferir aí a elas um desempenho superior em relação aos mercados menores, aos mercados regionais. E o nosso terceiro desafio é trazer um olhar da economia industrial para esse contexto. Como que a economia industrial está funcionando, professora? Aí pensando numa perspectiva estratégica. E aí sim nós vamos verificar qual é a vantagem competitiva às grandes redes, que tem ali relação às redes menores. O que uma grande rede tem de vantagem competitiva em relação ao mercadinho de bairro, profa? Lembrando que a nossa vantagem competitiva é fazer algo melhor que os nossos concorrentes, não é mesmo? Então, nesse momento, a gente pode pensar, profa, eu sei que lá no meu bairro tinha um mercadinho. Quando eu era criança, eu ia, comprava alguma coisinha ali, minha mãe pediu, eu ia correndo, comprava e voltava para casa. Depois de um tempo, esse mercadinho foi vendido e veio uma grande rede e comprou esse mercadinho. E hoje ele não tem mais aquele rostinho de mercadinho. Ele é um mercado diferente. Ele agora tem um novo template, tem um novo layout, não é mesmo? Tá tudo diferente, as cores são diferentes. Até as pessoas que trabalham lá já não são as mesmas, professor. É um mercado, mas não é mais aquele mercadinho. Exatamente, isso aconteceu muito por volta ali dos anos 90. As grandes empresas, como aí uma estratégia para ganhar mercado, elas começaram a adquirir mercados menores, regionais, para ganhar também aquele público e aumentar ali sua parcela de mercado. Então, isso também foi uma estratégia aplicada dentro desse contexto. Indo ao nosso quadro, olha só, profa, qual estratégia ali adotada para atingir o objetivo dessas grandes redes de aumentar a lucratividade? E é isso que a professora falou para você, de adquirir ali
mercados menores. Então, eles começaram a adquirir mercados regionais. Então, essas grandes redes, eles tinham poder aquisitivo, então compravam os mercados menores, concentrando ali o setor. Como assim, profa, concentrou o setor? As 5 maiores empresas do autosserviços de mercados, supermercados, hipermercados, olha só, ela concentra 60% das vendas em todo o setor de supermercados. Então, você pensa aí, todo o setor de hipermercados, supermercados, você pensa assim, nossa, 5 empresas, elas competem a elas 60% de toda a venda, é bastante, não é mesmo? Dando continuidade, aqui o nosso segundo desafio que a profa traz para você, nós temos aqui. Qual a capacidade interna, profa, das grandes redes que lhe confere ali um desempenho superior às menores? Elas se baseiam aqui na perspectiva com base em recursos, é a nossa VBR, né? A visão baseada em recursos. Ou seja, aumenta aqui a capacidade de atendimento, maior número de lojas, consegue diminuir o custo. Por quê, professora? Diminui o custo, ela consegue ter tanta promoção, porque ela tem poder aquisitivo, ela compra em grandes lotes. Comprando em grandes lotes, ela consegue negociar um preço menor. E o custo unitário de cada produto e também a margem de lucro daquele mercado, ela diminui. Então, se você for no mercadinho, pode ser que o valor de um determinado produto seja maior. Por exemplo, um saco de feijão. Pode ser que numa grande rede esteja R$ 3,50, um saco pequeno. E você indo ali no mercadinho de bairro está R$ 4,50. Daí você fala, ai, professor, R$ 1 pode não fazer diferença, mas se a gente pôr ali na ponta do lápis, faz sim. Então, são esses detalhes que, trabalhando aí a VBR, os recursos internos sendo melhor alocados, as organizações conseguem ali atingir o objetivo dela, que é aumentar a lucratividade. Retomando, temos aqui também, profa, o que mais ela pode fazer, além de fazer compra de grandes lotes? Ela pode ali reduzir despesa, ofertar preço mais competitivo, fazer uma promoção, porque ela tem poder de barganha em relação a fornecedores. Que interessante esse contexto, não é mesmo? E, profa, por fim, nosso terceiro desafio. Na perspectiva da nossa economia industrial, qual seria aí uma vantagem competitiva, professora? Seria valorizar o capital humano e valorizar ali o intelectual, as ideias, a inovação que vem das pessoas. Então, as grandes redes têm a possibilidade de ofertar um produto com preço mais competitivo. Por quê? Porque ele consegue ver que os pequenos supermercados tem uma vantagem, que é a localização, é agregar algum serviço especial. Então, as grandes redes, elas também viram isso e elas quiseram fazer algo diferenciado. Então, hoje, você pode fazer compra ali mobile, na sua casa mesmo, você pode fazer uma compra, eles entregam na sua casa. Eles trouxeram inovações, as pessoas que trabalham na organização, na indústria, produziram inovações e as grandes redes estão aí buscando atuar com essas inovações, seja um aplicativo, seja ali um clube de compra, que você tem ali um desconto maior nesse contexto. Tenho certeza aí que você já lembra de algum. Então, são pontos aí que são trabalhados pelas grandes redes para terem também vantagem competitiva e criar valor. Profa, como que a gente cria valor para uma empresa? Fazendo algo melhor, mais bem feito, sanando melhor as necessidades do seu cliente do que teu concorrente. Lembre-se daí, é importante sempre criar vantagem competitiva e criar valor para o cliente. Níveis de estratégia na organização. Será que eles são importantes? Como será que nós vamos trabalhar com eles nesse contexto? Fica tranquilo que a profa vai explicar para você aqui como funciona cada um destes níveis. Olha só no nosso quadro. Temos aqui os 3 níveis de estratégia corporativa. Profa, como funciona cada um deles? Como que eu vou trabalhar, como eu vou abordar cada um deles? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aqui a estratégia corporativa. Como que funciona? Seria aqui a entrada em novos negócios, diversificando ali, por exemplo, os produtos que você já possui. Um exemplo aqui da estratégia corporativa é a Unilever. Por quê, profa? Porque ela tem novos negócios, ela tem vários produtos. Você pode lembrar aí do sabão em pó Omo,
da margarina Becel, do sabonete Dove, são produtos ali dentro da gama da Unilever. Então, ela trabalha aí com a diversificação dentro ali da sua carteira de produtos, ok? Indo para o nosso próximo nível de estratégia, temos aqui a estratégia da unidade de negócio e também pode ser chamado de estratégia competitiva. Como que funciona? Aqui seria uma empresa que ela opta em um produto ou uma unidade de negócios. Profa, como assim um produto ou uma unidade de negócios? Me dá um exemplo? Com certeza. Pensa aí, por exemplo, no McDonald's. Ele trabalha com fast food, vende lanches, não é mesmo? Ah, professora, mas tem sanduíche, tem refrigerante, tem batata, tem sorvete, tem várias coisas. Exato, dentro de uma mesma gama, dentro de um mesmo modelo de negócio, ok? Então pensa aí, agora eu entendi essa estratégia competitiva. Eles querem ficar muito bom em uma coisa. Exato, fast food, ok? Bob's, Burger King, McDonald's, lembra aí dessas marcas para você associar a esse nível estratégico. Retomando, temos mais um aqui, olha que interessante. A nossa estratégia funcional dentro desse contexto. Como que funciona? A estratégia aqui ela é voltada para os departamentos dentro da própria organização. Ela quer que a sua estrutura funcional seja estratégica, que ela seja de fácil acesso de um departamento com outro, que tenha ali uma fácil comunicação. Pensa em uma indústria. É importante que as partes estejam conectadas, não é mesmo? O pessoal da manutenção falando com o pessoal das compras, o pessoal ali da linha de produção falando com a manutenção, o pessoal das compras falando com o financeiro e tudo ali girando para que tudo caminhe bem, para que a empresa possa alcançar os seus objetivos. Então, a estratégia funcional, ela quer que aconteça ali a melhor comunicação de maneira mais eficiente possível entre departamentos da empresa. Uma empresa que faz bastante isso, um exemplo que a Profa traz, é que oferta ali um produto de inovação, né? A Apple, nossa professora, a Apple, exatamente, eles precisam se comunicar. Eles precisam, inclusive, ter ali um setor de P&D forte, de pesquisa e desenvolvimento. Geralmente, empresas que possuem um setor de pesquisa e desenvolvimento fortalecido, elas precisam ter uma eficiência entre os departamentos, uma estratégia funcional forte, ok? Então, vimos aqui mais um nível de estratégia. Retomando aqui o nosso quadro, a Profa trouxe, então, para você estes 3 níveis. E nos 3 níveis, a intenção aqui é buscar obter a vantagem competitiva para as organizações por meio da criação de valor para os stakeholders. Profa, quem são os stakeholders? Stakeholders são todos os envolvidos, seja ali os acionistas, as pessoas que trabalham na organização, fornecedores, clientes em si, stakeholders, ok? Então, quando você vê essa palavrinha aí, stakeholders, você já sabe que são todos os envolvidos, ok? Então, dando continuidade, indo aqui ao nosso quadro, há várias estratégias de crescimento que uma organização pode adotar, viu, aluno? Olha que interessante, aqui nós vamos trabalhar as mais fortes. O crescimento das organizações pode se dar de 2 maneiras. Primeira, por meio da ampliação da atuação no mesmo negócio. Ah, professora, eu quero que o meu negócio cresça, quero manter esse negócio, eu quero que ele se amplie. Não tem problema, é também aqui uma forma de crescimento. Ou trabalhando com novos negócios. Temos aqui estes 2 temas. Primeiramente, vamos conversar aqui sobre a ampliação da atuação em um mesmo negócio. Então, vamos lá. Olha só que interessante. Profa, como que eu consigo aí ampliar minha atuação no negócio que já existe? Nesse momento, nós temos que pensar num produto que você possui, num modelo de negócios que você possui, não é mesmo? Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. Profa, eu vendo aqui biscoito de polvilho. A minha indústria produz biscoito de polvilho. Esse é o meu negócio, eu quero aumentar a minha atuação. Olha como você pode fazer. Você pode aumentar os usuários de um produto, fazer com que as pessoas consumam mais, o exemplo aqui que a Profa traz, o biscoito de polvilho. Você pode também aumentar a utilização de um produto que já existe. Ou seja, fazer ali novas estratégias de marketing, por exemplo, para escoar mais ali os seus biscoitos de polvilho, para que as pessoas possam consumir mais o produto que você já tem. E, por fim, aumentar a frequência do uso desse produto. Você quer que as pessoas comprem mais o seu biscoito de polvilho. E aí você pode fazer um novo sabor, aí você pode mudar uma embalagem, fazer uma estratégia de marketing diferenciada. Para quê? Para escoar aí o seu produto. Esse é um exemplo que a Profa traz. Profa, mas essa foi uma
das formas de crescimento. Eu vi que tem duas, então vamos para a segunda. Olha só, entrando em novos negócios. Como que a gente pode fazer, prova? Para entrar em novos negócios, nós podemos atuar com uma integração vertical. Ela se daria desta maneira aqui, vertical. Profa, por quê? Aqui seria uma estratégia de crescimento que você adquire ou você se funde com uma outra organização dentro da mesma cadeia de valor. Por exemplo, lembra lá do exemplo do biscoito de polvilho? Eu produzo biscoito de polvilho, mas professora, eu estou comprando embalagem e está caro. Eu acho que eu vou comprar uma fabriqueta de embalagens para eu produzir embalagem para minha empresa. Opa, essa é uma integração vertical dentro ali da sua cadeia produtiva, algo que você precisa, um insumo necessário para você conseguir aí produzir o seu biscoito com preço mais acessível ao mercado. Outro tipo aqui de estratégia de crescimento que a Profa traz é a integração horizontal, que ela se dará desta maneira aqui. Ou seja, uma empresa que ela vai crescer adquirindo empresas concorrentes que atuam no mesmo setor. Ou seja, professora, você quer me dizer que eu estou vendo ali uma fabriqueta de biscoito de polvilho concorrendo comigo. Estou vendo que ela está crescendo, estou com um dinheirinho sobrando, estou vendo ali uma brecha de mercado. Então, quer dizer que se eu comprar essa fabriqueta concorrente comigo, eu vou estar trabalhando ali com uma integração horizontal? Exatamente. Indo ao quadro. E, por fim, temos aqui a diversificação. Como ela funciona? É quando a empresa ela cresce ali adquirindo outras empresas que atuam em negócios diferentes. Daí quando você quer mudar o setor e tudo mais. E nós temos, além dessas, mais duas frentes. Uma de fusão, que é quando você se une a outra empresa para formar uma empresa nova. E temos também as joint ventures. Prof, o que é uma joint venture? É quando você cria aí uma aliança estratégica entre empresas dentro deste contexto. E aqui nós conseguimos conhecer e aprender sobre os níveis de estratégia. Agora a gente pode pensar assim, professor, eu consigo aplicar aí os níveis de estratégia na prática? Com certeza, e a Profa traz aqui uma atividade para a gente exercitar os conhecimentos. Olha só, temos aqui a maior empresa de varejo do Brasil, ela possui mais de 2.100 pontos de vendas no país. É muito PDV, não é mesmo? É muito ponto de venda aqui nesse mercado, dentro desse contexto. Olha que interessante isso, aluno. Então, querendo ou não, é um grupo grande, não é mesmo? Que nós temos aqui o exemplo do grupo Pão de Açúcar que a Profa traz. Então, com base nessas informações, na teoria e também sobre os níveis de formulação da estratégia em si e nas estratégias de crescimento, nós vamos, através destes conceitos, identificar, aluno, quais foram as estratégias de crescimento que este grupo adotou. Então, a gente pode pensar da seguinte maneira, Profa, uma rede grande, ela quer ganhar mercado, ela quer ter mais PDVs, não é mesmo? O que ela precisa fazer para ganhar esse mercado? Para abocanhar aí essa parcela de mercado? Será que essa parcela de mercado está sendo ali dominada por mercados de bairro, por mercadinhos? Os mercadinhos regionais? Como que isso acontece, professora? Qual estratégia seria boa para uma grande empresa de autosserviço, dos hipermercados, de supermercados, para que elas possam conquistar o mercado? Olha só no nosso quadro. Quais aí será que foram essas estratégias de crescimento que o Grupo Pão de Açúcar adotou? Será que ele pôde se dividir em novas unidades? O que você acha, aluno? Se a gente parar para pensar, uma oportunidade aí, uma estratégia de crescimento utilizada é a integração vertical aqui, a qual eles adotaram para trabalhar dentro desse conceito. Mas, profa, como assim eles utilizaram essa estratégia vertical? Essa integração vertical, melhor dizendo. A integração vertical, ela vai fazer com que a empresa ela possa adquirir, não é mesmo? Realizar ali a aquisição ou a fusão com outras empresas, outras organizações dentro da cadeia de valor de um setor. Ou seja, aqui eu estou vendo que trabalhando uma integração vertical, eu consigo ganhar mais mercado. Ou seja, se eu tiver a produção de produtos com a marca do mercado, olha só que interessante, você já foi em algum mercado grande que quando você comprou o produto, você falou, nossa,
Mas é a marca do mercado? Que interessante. E estava com preço bem competitivo? Você lembra aí de alguma? Caso você lembre, vai trazendo aqui pra gente. Por que que isso acontece? Porque os mercados, eles viram que isso era importante, que essa integração vertical poderia ser útil. Então eles vão vendo ali, então se eu concorrer aqui com a farinha que eu vendo com um preço melhor, será que eu consigo escoar mais o meu produto? Então eles foram aí tendo essas estratégias para conseguir se manter dentro do mercado e trabalhando estes conceitos. Então é importante você ter a certeza que nós temos aí estratégias de crescimento que promovem que uma organização possa alcançar os seus objetivos. Essas estratégias são os meios para que a organização chegue ali ao que ela deseja, às aspirações que a empresa possui. Então é muito importante estarmos sempre atentos a este contexto, estarmos sempre atentos ao que o mercado demanda, ao que a minha empresa pode vender, o que eu posso criar de vantagem competitiva que o meu concorrente não faz tão bem como eu. O que eu posso criar valor que vai atender melhor as necessidades do meu cliente do que o produto ali do concorrente. O que eu posso fazer de diferencial? O que eu posso fazer que vai encantar o meu cliente? Aqui na minha indústria, será que eu posso desenvolver lá no P&D algo inovador, algo diferenciado? O que eu posso trazer de novidade aqui para o cliente? Será que uma embalagem divertida? Será que aqui estimular, fazer uma campanha aqui para que aumente o consumo de algum produto que eu tenho, ou fazer um novo sabor de produto, ou dar uma nova roupagem, ou trazer uma inovação no produto em si, para que lá no uso, dentro da casa, o meu cliente possa perceber que aquele produto está diferente? O que eu posso fazer? Para isso, não só saber o que os concorrentes estão fazendo, mas também aquilo que o nosso cliente deseja, aquilo que o cliente anseia dentro desse contexto. Então, para crescer, nós vimos que é importante ter uma noção de todo o contexto para que nós possamos ser assertivos no nosso objetivo e nas estratégias aí para alcançá-lo dentro desse contexto. Nesse momento, a professora deixa livre, aluno, para você trazer suas colocações. Então, participe da nossa aula, traga dúvidas, traga indagações. Prof, eu quero fazer uma contribuição, um exemplo. Traga, é muito bem-vindo. Aproveite esse momento de interação que nós temos, traga suas dúvidas. E olha só, a professora coloca aqui uma interação para você refletir aí, trazer suas colocações para nós. Olha só no quadro. Temos aqui. Você se considera aí um bom planejador estratégico? Você acha que consegue aí se posicionar bem dentro de uma empresa, de uma indústria, de uma organização? Você acha aí que consegue desenvolver ali um bom planejamento estratégico? E você acredita que um estrategista, ele deve estar atento às mudanças de mercado? O que você acha, aluno, aí nesse contexto? Então, para que você possa refletir, para que você possa trazer colocações inovadoras aqui durante a nossa aula, a professora vai deixar 1 minutinho, 2 para vocês trazerem aí a resposta dessas questões. E não se esqueça de participar aqui durante a nossa aula, ok? Eu já retorno.
Então, retomando aqui do nosso momento de interação, a professora trouxe duas colocações para você, não é mesmo? Olha só, tivemos aqui a nossa primeira colocação. Indo ao nosso quadro, temos aqui, você se considera um bom planejador estratégico? E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês se consideram bons planejadores? Polo de Minas, Rio Grande do Sul e o Polo do Pará, trazendo aqui a nossa colocação. Olha só, respondendo a pergunta, alunos Deiciane e Igor, com certeza, pois é importante sempre estar atualizado com as mudanças de mercado. Engenharia, quinto e sexto, Parauapebas. Obrigada, viu? Deiciane e o Igor pela participação. É isso mesmo, é importante estar ali atualizado com as mudanças do mercado, estar sempre ciente daquilo que está acontecendo. Então, de fato, um estrategista deve sim estar atento às mudanças de mercado. Obrigada pela participação. Tragam mais colocações aqui durante a aula para que a gente possa interagir e vocês possam aqui contribuir com o nosso conteúdo para que a professora possa ter a certeza que vocês estão compreendendo aqui o conteúdo da nossa aula. Nesse momento, a gente pode perguntar, profa, e os processos de planejamento estratégico? Como que funciona? É importante você saber, aluno, que o processo do planejamento estratégico, ele é um processo de gestão, ele é um processo gerencial. E aqui, nesse momento, a professora traz um exemplo das etapas que compõem este processo de planejamento estratégico. Olha só. Aqui a profa traz essas 5 etapas muito importantes para você utilizar aqui dentro do processo do planejamento estratégico. Profa, então, peraí, você está me dizendo que se eu dominar esse processo de planejamento estratégico, eu vou ser o melhor estrategista, o melhor planejador estratégico aqui que o pessoal já viu? Nem sempre. É importante você não só saber bem como aquela ferramenta existe, quais são os conceitos. Por quê? Porque a gente tem que ter a teoria e a prática. Então, a gente, de fato, tem que saber bem o porquê que ela funciona, o porquê nós a utilizamos. Mas é importante também ter ali a aplicação prática, para a gente saber como ela acontece no dia a dia. Profa, caso aconteça ali alguma dificuldade, como que eu posso contornar isso? Estou aplicando lá na indústria. Ai, professora, no meio da aplicação quebrou um maquinário. Opa, qual que é a prioridade? Maquinário, a gente arruma, depois a gente volta aqui para o nosso planejamento estratégico. Então, é muito importante o quê? Ter tudo isso bem claro, bem condizente dentro da organização, dentro da indústria, para quê? Para que todos estejam trabalhando em conjunto. Aí sim, quando todos estão abraçando o mesmo objetivo, as coisas acontecem. Um exemplo prático, vamos pensar assim, os colaboradores, cada um tem um objetivo pessoal, não é mesmo? Eu tenho um objetivo, você tem um objetivo, então funciona da seguinte maneira, às vezes o meu objetivo está para cá e o teu está para cá. E a organização? A organização fica aqui, ó. Não sai do lugar, tá patinando. O importante é que a organização deixe claro quais são os objetivos dela e que mobilize os colaboradores a todos caminharem na mesma direção, somando os esforços para que a organização possa alcançar o objetivo que ela possui. Então, professora, você está me dizendo que o planejamento estratégico, ele é de extrema importância para que a organização alcance o seu objetivo? Exatamente. Então, como que funciona? Eu preciso seguir essas etapas, eu preciso dominar o processo ali do planejamento estratégico para que, de fato, a estratégia seja implementada e aconteça e para que a organização alcance seus objetivos. Então, parando para pensar, e a gente vê que ele é crucial, não é mesmo? Porque a cada 1 minuto planejado, a gente economiza 4 na prática. Para você ver o quanto o planejamento estratégico ele é importante. Você ganha tempo, você mobiliza esforços e faz com que a organização alcance os objetivos. Então, vamos aprender essas etapas? Olha a primeira. Temos aqui análise do ambiente externo e interno que permeiam ali a organização, a indústria. Aqui a gente vai fazer uma análise de ambiente interno e também do ambiente externo. Para analisar o ambiente interno, nós podemos avaliar uma cadeia de valor, o modelo ali baseado em recursos, não é mesmo? A gente pode trabalhar nesse contexto aqui o nosso
VBR, não é mesmo? A nossa visão baseada em recursos. E para professora, e para a gente analisar o ambiente externo, a gente pode utilizar a análise do ambiente geral, que ela vai considerar o fator demográfico no qual a sua empresa se encontra, o fator econômico, o fator social, o político, o legal também e o fator tecnológico dentro desse contexto. Então, prof, dominando aí essas ferramentas, fazendo essa análise do ambiente externo e interno, eu começo a compreender melhor ali o contexto que a minha empresa está passando internamente e também o contexto do mercado ali no qual ela está inserida, ou seja, externamente. Exato. É importante você saber o que está acontecendo ali dentro da empresa e também no mercado e no setor que a permeia. Seja uma empresa, seja uma indústria. Professora, aqui na indústria eu sei de tudo, eu sei tudo o que está acontecendo. Ótimo. E fora? A gente tem que saber o que acontece dentro e naquele setor que permeia, porque nós não somos uma ilha, né? Então é importante saber ali onde nós estamos alocados, se está tudo correndo bem, ok? Então vimos aqui a nossa primeira etapa. Indo ao quadro. Profa, vimos aqui a análise do ambiente externo e interno. Agora, vimos que é por aqui que a gente começa, não é mesmo? Então, melhorando aqui sua visualização, começamos daqui. E agora a gente vai para o estabelecimento da diretriz organizacional, a nossa próxima etapa, o nosso próximo passo. Profa, como que eu consigo aí estabelecer essas diretrizes para a organização? Aqui nós vamos estabelecer a missão, a visão e os valores de uma organização. É importante saber se a empresa ela tem ali dialogado com as diretrizes organizacionais, se ela tem aí esse objetivo, se ela conseguiu definir as diretrizes. E é nesse momento que nós podemos utilizar uma ferramenta que ela se chama SWOT. Ela vai analisar ali o ambiente interno e externo, mas vai ali considerar no ambiente interno as forças e as fraquezas dessa organização. No ambiente externo, as oportunidades e as ameaças para quê? Para que você possa visualizar de uma maneira mais estratégica todo o mercado, para que assim você possa definir diretrizes estratégicas e definir a missão de uma empresa, a visão e os valores que ela vai adotar ali para conseguir ter um norteamento, ok? Próxima etapa. Olha só. Limpando aqui para você, vimos uma, duas, terceira, formulação da estratégia. Olha só, aqui nós vamos utilizar as estratégias genéricas, competitivas, de inovação e baseadas no conhecimento. Para quê? Para alcançar os objetivos da organização. E agora, indo para a nossa próxima etapa, a implementação desta estratégia. Para que uma estratégia seja bem implementada, aluno, nós devemos considerar a estrutura e a cultura organizacional, gerenciar as responsabilidades e os recursos dessa empresa e alinhar tudo isso com a cultura e com a estrutura organizacional. Por quê? Porque a gente vai implementar essa estratégia. Só que eu preciso saber se a minha empresa, se a minha indústria está lá passando pelo melhor momento. Será que a cultura organizacional vai abraçar essa estratégia ou eles não gostam muito de novidade? Como é o clima organizacional? Está pesado? As pessoas estão brigando? O clima organizacional está péssimo para trabalhar? Eu chego lá na linha de produção, está um brigueiro? O que está acontecendo? Não, professor, o clima organizacional da nossa indústria é positivo. É o melhor momento para implementar essa estratégia. Opa! Então vamos com tudo. Vamos dialogar, deixar todo mundo ciente daquilo que está sendo feito, explicar qual é a função de cada um. Vamos abraçar aí essa estratégia. É importante conhecer esses momentos que a tua empresa está passando para você não jogar tempo, esforço, dinheiro fora, ok? Última estratégia, última etapa, melhor dizendo. Controle estratégico. Prova, analisei ambiente, estabeleci diretriz, formulei estratégia, implementei. Está me dizendo que eu ainda tenho que gerenciar? Exato, vamos controlar isso daí, não é mesmo? Então, nesse momento, nós vamos monitorar a comunicação com todos ali na empresa para saber se está tudo correndo bem. A gente pode utilizar como ferramenta um mapa estratégico, um BSC, o nosso Balanced Scorecard. Para quê? Para trazer estes benefícios e para que o nosso planejamento estratégico seja bem aplicado, tendo ali suas etapas dentro deste processo seguidas. Então, aqui nós temos o nosso processo de planejamento estratégico.
para que nós possamos aí aplicar o processo de planejamento estratégico numa situação real. Profa, tem como a gente buscar e aplicar os nossos conceitos na prática? Com certeza. Olha só, aqui a profa traz para você mais uma atividade. Olha só que legal, vamos fazer em conjunto, viu, pessoal? Então, aproveita aí para a gente participar, para a gente resolver aqui essa atividade, para aprendermos juntos, que a professora vai aqui te ajudando nesta atividade. Vamos lá! As grandes redes de hipermercados e também de supermercados, elas queriam, aumentar a sua lucratividade. O pessoal quer o din-din, não é mesmo? Então, para isso, elas intensificaram as aquisições das redes nacionais de atuação regional. Profa, o que isso quer dizer? Quer dizer que as grandes redes querem aumentar a lucratividade. Para isso, estão fazendo o quê? Comprando os mercadinhos. Comprando aquele mercadinho ali perto da sua casa, um mercadinho perto da casa da sua avó, da sua tia, que você conhecia quando era criança, que hoje não existem mais. Foram comprados pelas grandes redes. Retomando. Então, essa medida proporcionou o aumento da lucratividade dessas grandes redes. Por quê? Porque elas obtêm ganhos pela eficiência e conseguem também reduzir custos, trabalhando ali a melhor alocação interna dos recursos. Mas, professora, como assim? Vamos usar um exemplo? Lembra lá do mercadinho? Você pensa assim, professora, eu ia no mercadinho, às vezes o pessoal ainda não tinha recebido, eu ia lá, pendurava, fazia um fiadinho, que daí no final do mês, melhor, no começo do outro mês, o pessoal já ia lá, já pagava e estava tudo certo, o dono do mercado já me conhecia, estava tudo tranquilo. Essa era uma outra época, não é mesmo? Hoje em dia, os mercados eles aumentaram muito a eficiência, inclusive a questão do pagamento. Nossa, eu estou sem dinheiro. Vamos passar no cartão. Nossa, estou sem dinheiro. Então, desculpe, a mercadoria fica aqui. Por quê? Porque isso evita a inadimplência. Lembra de antigamente? Era tudo muito no fio do bigode, na confiança, porque eu te conheço, vi você crescer por aqui, conheço teu pai, sua mãe, sua tia, sua avó. Enfim, hoje em dia as coisas são diferentes, não é mesmo? Por quê? Porque é um novo modelo de negócios, é uma nova era, uma nova geração, tanto ali para o que acontece, a eficiência que o mercado oferece, quanto também no recebimento. Então, essa questão da inadimplência é um exemplo que a professora traz aqui para a gente lembrar de outras épocas, ou mesmo de um contexto que tenho certeza que muitos de vocês vivenciaram, como eu assim também vivenciei. Então, é importante lembrar, professora, é verdade. Mas hoje, você chega no mercado, está tudo iluminado, tudo bonito. As gôndolas estão bem colocadas, está tudo organizado, tem sempre ali uma coisa diferenciada. Dentro do mercado já tem uma padaria, já tem açougue, professora, já tem tudo. Às vezes eu encontro tudo ali no mercado, não preciso ir na padaria depois, não preciso ir no açougue depois, no sacolão depois, tem tudo ali. Açougue, hortifruti, padaria, panificação, então, para mim não tem problema. É uma eficiência que os mercados atuais tendem aí a oferecer para nós, sem contar várias facilidades tecnológicas, não é mesmo? Os aplicativos, né, que a gente pode fazer compras mobile, que a gente pode comprar de grandes lojas, né, lojas americanas, Carrefour, que nós temos ali a possibilidade de comprar via aplicativos, trazendo facilidades. Então, aí são comodidades que as grandes redes também nos trazem, ok? Retomando ao quadro, a profa trouxe aqui a atividade para a gente e olha só o seu primeiro desafio. Aluno, aqui você vai identificar quais das etapas do processo de planejamento estratégico são contempladas no cenário apresentado. Qual o cenário, profa? A implantação do Plano Real lá em 94, lembra? Que proporcionou o aumento da renda real dos consumidores. Quando o Plano Real veio, as coisas começaram ali a apaziguar. O nosso dinheiro voltou a valer. Antes disso, você lembra, você ia no mercado, de manhã o produto tinha um preço, à noite, finalzinho da tarde já tinha outro, às vezes o dinheiro não valia. Com ali a implantação do Plano Real, as coisas começaram ali a estabilizar, as pessoas já conseguiam ir fazer compra com mais tranquilidade e não tinham tanto medo em usar o dinheiro, porque sabia que agora ele estava valendo. Não tinha mais aquele medo de consumir, as pessoas conseguiam ali comprar, e isso foi aquecendo o nosso mercado econômico brasileiro, não é mesmo? Então vamos pensar nesse contexto, o pessoal está voltando ali a ter coragem de gastar. Retomando ao quadro.
Então, para cada uma das etapas identificadas, vamos ressaltar, aluno, qual a informação desse cenário vai estar associada, melhor dizendo, a cada uma destas etapas. Como assim, profa? Vamos pensar aqui nas etapas do nosso planejamento estratégico, aqui nas fases que a profa traz. Então, a gente vai pensar em quais estratégias, em quais ferramentas nós podemos utilizar em cada um dos momentos ali do nosso planejamento estratégico. Então, vamos pensar assim, começando, profa, analisar ambiente. Então, a gente tem que lembrar que em 94, estava ali um ambiente de transição. Agora eu estou começando a ter coragem de colocar o meu dinheiro de volta na praça, não é mesmo? Então, que ferramenta será que eu poderia utilizar para compreender estes contextos? Olha só no quadro. Primeiramente, nós poderíamos analisar o ambiente externo e interno, utilizando os modelos das forças competitivas, das 5 forças, também conhecido como 5 forças de Porter. E, prof, aqui nessa outra fase do planejamento estratégico, o estabelecimento da diretriz organizacional. Que ferramentas eu posso utilizar? Definir missão, visão e valores, diagnosticar e definir os objetivos, até mesmo uma análise SWOT, uma matriz BCG. Prof, na outra etapa aqui de formular a estratégia, como que eu posso aí formular a estratégia nesse ambiente? Daí você pode definir, seja uma estratégia competitiva, de inovação e baseada no conhecimento, aqui que nós temos, até mesmo aí pensando aí nas nossas estratégias genéricas. E, prof, para implementar a estratégia, é importante você considerar a estrutura e a cultura organizacional que está vivenciando aí esse momento da inserção do plano real. E, por fim, controle estratégico, que a gente pode utilizar o nosso BSC, o nosso Balanced Scorecard, para poder aí definir melhor todo este contexto. Então, aqui a profa trouxe essa atividade para você ver como o nosso planejamento estratégico é importante. E agora, a gente vai trabalhar diretrizes estratégicas. Profa, nunca ouvi falar disso. Não tem problema. Aqui a gente trabalha missão, visão, valores e você vai ver o quanto eles são úteis, inclusive para definir os objetivos das nossas organizações. Vamos lá? Prof, então me explica aí melhor como que funciona essa missão, essa visão, esses valores aí das diretrizes estratégicas. Esses pontos são muito importantes aqui para que nós possamos ter um norteamento. Então, é uma importante etapa até mesmo do nosso planejamento estratégico, porque aqui nós vamos estabelecer essa diretriz organizacional. Começando, que ela começa com a análise, aí, o diagnóstico da situação da empresa. E depois a gente consegue aí estabelecer melhor as nossas diretrizes. Então, é a partir aí do diagnóstico guiado pela missão, pela visão e pelos valores que a gente vai conseguir, através deste norteamento, definir os objetivos da nossa organização. Então, aqui a professora trouxe cada um deles explicadinho, melhor dizendo, para que você possa compreendê-los e aí, na tua empresa, na indústria que você atua, na fábrica que você atua, conseguir tirar isso de letra e definir boas diretrizes organizacionais. Melhor dizendo, diretrizes estratégicas. Sabe por quê? Porque elas vão definir os objetivos. E nós sabemos o quanto os objetivos são importantes, não é mesmo? Porque nós vamos alcançá-los através de estratégias. Então, vamos conhecer essas diretrizes estratégicas. Olha só. Primeiro temos aqui a missão. A missão vai trabalhar quem nós somos, o que nós fazemos, para que nós fazemos e como nós fazemos, todo esse contexto. Depois aqui, nós já vamos trabalhar a visão. A visão seria para onde nós vamos, o que a gente vai ser no futuro, o que a gente quer conquistar, onde nós queremos chegar, quando nós queremos chegar. Prof, uma empresa tem que ter missão, visão e valores? Com certeza. E depois temos aqui o que é importante para nós. Como aqui nós queremos ser reconhecidos. Então, nesse momento, a gente tem que parar e tem que refletir. Nós temos aqui as diretrizes estratégicas. Então, professor, eu preciso definir a missão da empresa,
a visão da empresa e também os valores para que ela alcance ali, defina os seus objetivos? São as diretrizes estratégicas que elas vão dar este norteamento para que os objetivos sejam definidos. E através ali da nossa estratégia, do nosso planejamento estratégico, nós vamos alcançar os objetivos. Então, profa, pera lá, você está me dizendo, diretriz estratégica define objetivo. Exato. Planejamento estratégico ajuda a implementar a estratégia que alcança os objetivos da organização? Exatamente. Não se esqueça aí destes pontos que são muito importantes para que você possa desenvolver bem aí os conceitos que nós estamos aprendendo, ok? Retomando ao quadro. Então aqui a profa trouxe para você missão, visão e valores. E olha só, a missão de uma empresa evidencia a razão pela qual ela existe, o porquê que ela está ali, o porquê ela existe. Ela vai evidenciar o que ela vai fazer, para quem ela vai fazer e como ela vai fazer. A missão define quem nós somos, ok? Depois temos aqui a visão. A visão ela vai estar associada à imagem pela qual essa organização quer ser reconhecida no futuro. O que ela quer se tornar? Onde a gente vai chegar? Quando nós iremos chegar aí a essa tão sonhada? Olha, professora, aqui eu quero a visão da minha empresa. Eu quero ser a maior fabricante de biscoito de polvilho da região sul do país. Ótimo, é aquilo que você está tendo como visão. Onde eu quero chegar? Isso tudo é muito importante, você já vai aí sabendo como alocar cada um destes tópicos, ok? Retomando, olha só, valores. Os valores, eles são crenças, são atitudes que vão nortear ali o padrão de comportamento da organização como um todo e vai dar também muita personalidade para essa empresa. Então, será como nós queremos ser reconhecidos? E aí? Como você quer que a sua indústria seja reconhecida? Como uma indústria idônea, que respeita, que trabalha com honestidade, que trabalha com ética, que segue aí as normas de segurança do trabalho, que segue aí as normas de qualidade que você coloca ali no seu produto? É um produto que você oferta uma garantia? Quais são os seus valores? Quais são as crenças e as atitudes que vocês acreditam, que vocês aplicam ali no seu dia a dia? É muito importante que uma empresa, uma indústria, ela cuide bastante da questão dos valores. Porque se uma empresa se queima, a gente já olha para ela com a cara torta, né? Você já olha, a gente já torce o nariz. Por quê? Porque sabe que aquilo ali a gente não pode confiar. Mas quando a gente pode confiar em uma organização, nós podemos comprar nela, nós indicamos, nós falamos, olha, compra dessa indústria que esse produto é bom, eu já comprei aqui essa bolachinha de nata, é uma delícia, é uma fabricação aqui própria, eu já até dei uma olhadinha ali no verso, já pesquisei e eu gostei. Ou seja, isso também acaba sendo um bom marketing positivo para a organização. Por quê? Porque ela faz aquilo que ela prega. Isso é muito importante para um consumidor, ok? Retomando. Vimos aqui missão, visão, valores. É importante saber que juntas essas declarações de missão, visão e valores vão proporcionar a base, uma base forte, viu, aluno? Para a organização formular o quê? As suas estratégias e dessa maneira ela pode definir as diretrizes organizacionais, o norteamento aí dessa organização. Então, aluno, aqui nós vimos o quê? A importância das diretrizes estratégicas, missão, visão e valores para definir os objetivos da nossa empresa e também para definir as nossas diretrizes organizacionais. E a gente pode pensar, professora, diretrizes estratégicas. Como que eu consigo aplicá-las aí na prática, num exemplo aí que pode acontecer? Olha só. Atividade, vamos lá. A partir das tendências do setor de autosserviço, lembrando sempre, não é? É o nosso supermercado, no qual você vai lá no hipermercado, no supermercado e você se atende. É autosserviço, eu me atendo. Então pensa assim, você chegou no mercado ali com uma ideia na cabeça, fala, hoje eu vou fazer uma feijoada, não é mesmo? Então, o que você vai? Vai, compra o feijão preto, você vai, passa ali no açougue, compra tudo que tem para comprar, depois você pensa,
mas uma couve refogadinha também combina. Vai lá no hortifruti, pega a couve. Ou seja, é uma ideia sua que você está ali se atendendo. Ai, prof, eu não estou comendo muita carne, estou cuidando mais, estou buscando aí novas formas de consumir. Não tem problema, o que a gente faz? Olha, professora, eu estou pensando aqui num macarrão com molho vermelho, bem caprichado, com manjericão. Opa, então passa ali no pastifício, né, na parte das massas, pega o pacotinho de macarrão, põe ali na sua cestinha, no seu cestinho, não é mesmo? Passa ali no hortifruti, pega um tomate para você fazer ali um molho caseiro, pega um manjericãozinho, fala, professora, essa é a minha ideia. Opa, então beleza, você foi no mercado e você se atendeu. Prof, eu tô passando rapidinho ali só para pegar um sabão em pó, porque eu tô batendo roupa em casa e não deu tempo. Não tem problema. É aquilo que você tem a intenção de comprar. É aquilo que vai sanar a sua necessidade. E é para isso aí que os mercados estão se moldando, inclusive no template deles, associando ali o seu caminho, para que você possa andar mais no mercado, ter bastante tempo de consumir, ver tudo que tem ali. Daí quando você está chegando ali no caixa, tem sempre ali as gôndolas com um chocolatinho, um chicletinho. Às vezes a gente faz aquela compra por conveniência, pega ali o chocolatinho, põe no cestinho que a gente nem lembra, mas o mercado fez uma venda. Ou seja, então tá tudo voltado ali para te atender, independente da sua necessidade, ok? Retomando a atividade, então a gente viu aqui que a partir dessas tendências aí da inovação, do estudo do comportamento do consumidor, não é mesmo? Do setor dos autosserviços, o desafio aqui, aluno, nesse momento, vai ser selecionar os principais aspectos que uma empresa deste setor tem aí. Ela terá, né, esses aspectos que ela irá desenvolver para elaborar a sua declaração de visão, de missão e de valores. Então agora, aluno, nós vamos ajudar um hipermercado, um setor de autosserviços, não é mesmo? A elaborar a declaração de visão, de missão e valores. Para quê, professora, que a gente elabora aí essa declaração de missão, de visão e de valores? O que isso é útil para uma empresa? O que isso é útil para uma organização? A intenção aqui é que você possa, nesse momento, trabalhar as diretrizes estratégicas. Então, as diretrizes estratégicas vão dar esse norteamento através da declaração da missão, visão e valores. Então, isso tudo é muito importante para que a empresa saiba qual é o seu objetivo. Ok? Indo ao quadro, vimos aqui a nossa atividade e é com base nesses aspectos selecionados que você vai elaborar uma declaração de missão, de visão e valores. Então, vamos lá. Olha só aqui na nossa declaração de missão, que interessante o que a profa traz aqui para você. Olha só, aqui nesse momento nós vamos abordar a missão. O que é a missão? É quem nós somos, quem a empresa é, o que ela faz, para quem ela faz e como ela faz. E olha que essa declaração de missão de um hipermercado que nós trazemos para a gente ver como que essa missão pode ser declarada na prática. Então vamos lá. Oferecer serviços e produtos de qualidade, possibilitando ali a melhor experiência de compra aos consumidores, valorizando os colaboradores e preservando o meio ambiente. Olha lá, aluna. O que nós vamos fazer, para quem e como. Isso denota aqui quem nós somos. Então, essa missão foi atendida, foi uma boa declaração de missão. Então, agora vamos ver a declaração de visão para ver se está de acordo ali com o conceito da visão. Então, vamos lá. Olha aqui o que foi colocado. Ser referência de qualidade em produtos e atendimento, respeitar o meio ambiente, os consumidores e os colaboradores. Essa é a visão da empresa. Professora, o que é essa visão mesmo? A visão é para onde nós vamos, onde nós queremos chegar, quando nós queremos chegar. Será que nós queremos ser referência de qualidade em produtos e atendimento? Respeitar o meio ambiente, os consumidores e os colaboradores? Exato! Então essa daqui também cumpre com a visão de um hipermercado, de um supermercado. E por fim, e não menos importante, os valores. Então vamos ver aqui a declaração de valores deste hipermercado para ver se está de acordo, não é mesmo? Então vamos lá. Prof, o que são os valores mesmo? É o que é importante para a empresa.
o que é importante para nós, da empresa, da indústria, como nós queremos ser reconhecidos. E olha aqui o que essa declaração nos traz. Quer ser reconhecido pela excelência no atendimento, prazer em servir, espírito de equipe, ética, honestidade, respeito à vida, à diversidade e ao meio ambiente. E essa daqui também é condizente com a nossa declaração de valores, denominando aqui as nossas diretrizes estratégicas. Profa, então aqui eu tenho a declaração da missão, da visão e dos valores. Então, você quer me dizer que através dessas declarações, que são diretrizes estratégicas, eu consigo definir os objetivos? É. Então, é através de declarar, de saber o que a empresa é, onde ela quer chegar, o que ela faz, quais são os valores, as crenças, as atitudes ali que ela tem, que uma empresa consegue definir os objetivos. Então, aqui, nesse contexto, nós conseguimos enxergar a importância de boas diretrizes estratégicas dentro de uma organização, dentro de uma indústria. Nesse momento, a professora abre para interação. Então, eu tenho duas colocações aqui, eu quero que vocês participem. Então, aí, o pessoal de Minas, Rio Grande do Sul, do Pará, tragam aqui suas colocações. A professora aguarda a participação de vocês. Reflitam aí sobre estes pontos que são importantes e, logo na sequência, tragam aqui, contribuam, dividam aqui as suas experiências conosco para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo, ok? Então, olha só os pontos colocados. Primeiro, você considera o planejamento estratégico relevante para uma empresa, para que ela possa alcançar os seus objetivos? O que você acha? Será que aí é importante definir todos esses pontos para que a empresa possa alcançar o seu objetivo? Como que isso acontece ali dentro de uma organização, dentro de uma indústria, dentro de uma pequena, de uma microempresa? Como isso ali acontece? E a segunda colocação, olha só no quadro. A missão, a visão e os valores devem estar presentes em todas as empresas, profa? Nas grandes, nas pequenas, no microempreendedor individual, uma MEI, nas grandes indústrias. Profa, será que isso tem que existir em todas ou só nas grandes organizações? O que você acha? Vou deixar aqui 2 minutinhos, tragam suas colocações e já eu retorno.
Então, retomando aqui o nosso momento de participação, de interação, olha só as colocações que a profa trouxe. Você considera o planejamento estratégico relevante para uma empresa alcançar os seus objetivos? E a missão, visão e valores devem estar presentes em todas as empresas? E olha só, temos participação aqui. Obrigada, pessoal. Rio Grande do Sul. O planejamento é de grande importância para a elaboração de metas e objetivos. E após verificar o que foi atendido, quanto ao planejado e o que ficou pendente, a missão, os valores e a visão é o que norteia a empresa, é a base. Ótimo, Rio Grande do Sul, muito obrigada aqui pela participação, viu? Muito de acordo com o conteúdo, fico feliz em ver que vocês estão compreendendo, viu? E temos aqui do Pará, olha só o Pará participando em peso aqui da nossa aula, obrigada, viu? 2. Toda empresa deve ter visão, missão e os valores, porque todas elas compõem um corpo de uma empresa. A empresa, ela para crescer, precisa ter essas metas para alcançar também ali os seus objetivos. Ótimo, pessoal de Parauapebas, dizendo corretamente, não é mesmo, pessoal? Parauapebas, é o Kelson. Obrigada, viu, Kelson, pela sua participação. Paulo do Rio Grande do Sul, aqui participando, Paulo do Pará também. Obrigada, viu, pessoal, pelas colocações. Eu vejo que vocês estão compreendendo o nosso conteúdo, a professora fica muito feliz. Então, participem sempre aqui. E caso vocês tenham dúvidas, tragam, ok? Para que a profa possa sanar aqui essas dúvidas. E obrigada aí pela participação de vocês. Rio Grande do Sul, obrigada. Pará aí participando em peso, pessoal de Parauapebas. Falei certo agora. Obrigada, viu? Então, é nesse contexto que nós vemos a importância do planejamento estratégico para que possamos alcançar os objetivos e das declarações estratégicas, missão, visão e valores para definir objetivos. Obrigada, viu, pessoal? Nesse momento, nós podemos aqui recapitular todo o conteúdo aprendido aqui que vocês demonstraram muito domínio, não é mesmo? Então, é nesse momento que nós vamos aqui fazer um remember de toda a nossa aula. Olha só, primeiro aqui nós conversamos bastante sobre a evolução do conceito de estratégia. Nós vimos que vem do grego, que primeiramente foi utilizado ali no exército, não é mesmo? Nós vimos aqui que o conceito da estratégia, ele é o meio para alcançar o final, a nossa finalidade, que são os nossos objetivos, não é mesmo? Então, nós vimos aqui que a estratégia nas organizações, ela foca em como os nossos recursos estão sendo alocados para que possa-se atingir objetivos, não é mesmo? Depois disso, nós conversamos bastante sobre os níveis de estratégia dentro ali da nossa organização. E foi nesse momento que nós conseguimos verificar o quê? A estratégia corporativa, a estratégia da unidade de negócio, também chamada de estratégia competitiva, e também a estratégia funcional dentro desse contexto, sendo que uma empresa ela pode crescer de duas formas: ampliando ali a atuação no mesmo negócio ou entrando num novo negócio, através de uma integração vertical, horizontal ou a diversificação, que são ali o que mais nós vamos trabalhar, também levando em consideração fusões e joint ventures. Depois desse contexto, nós conversamos sobre o processo do planejamento estratégico e vimos que ele é, de fato, o quê? Um processo gerencial, e vimos que ele possui 5 etapas importantes, ou seja, aqui a gente analisa o ambiente externo e interno, a gente faz aqui o estabelecimento das diretrizes organizacionais, formula-se uma estratégia aqui dentro desse contexto. Nós iremos também, trabalhamos aqui nas etapas do planejamento estratégico, a implementação e o controle dessas estratégias. Então, são tópicos importantes para que nós possamos ali compreender todo o processo, vermos as etapas, conhecermos as etapas, para que nós possamos também elaborar o nosso próprio planejamento estratégico. Retomando, vimos também aqui a importância das diretrizes estratégicas,
que definem aí as declarações de missão, visão e valores. Missão, quem nós somos, a visão, para onde nós vamos e os valores, o que é importante para nós. E foi nesse contexto que nós conseguimos fazer o quê? Nesse contexto, nós conseguimos definir aí essas diretrizes estratégicas e realizar a declaração da missão, da visão e também dos valores. Essas declarações, essas diretrizes estratégicas, elas formulam os nossos objetivos, ok? E também as nossas diretrizes organizacionais, o nosso norteamento. Profa, como que a gente alcança aí esse norte? Como que a gente alcança essa finalidade, este objetivo? Através do planejamento estratégico, através da colocação, da implementação na prática das nossas estratégias, de fazer com que as nossas estratégias aconteçam nesse contexto, ok? Retomando novamente. Temos aqui, então, os tópicos que nós abordamos e que foi aqui conversado durante a nossa aula de hoje. Não se esqueça, aluno, pessoal, se preparem aí para a nossa próxima aula, leia o nosso conteúdo, traga dúvidas e participe sempre aqui da nossa aula, porque hoje nós conversamos bastante sobre o conceito da estratégia, os níveis estratégicos, a declaração ali, as declarações e as diretrizes estratégicas e como tudo isso acontece para beneficiar uma organização, fazer com que ela obtenha vantagem competitiva e também crie valor. Bons estudos a todos sempre. Até a próxima!